Olá, bem-vindos a mais um programa da Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa e como sempre há meio ano, vamos começar pela Palestina, sendo certo que por ali, depois de uma semana de alguma indefinição, em que basicamente alguns analistas não acreditaram, a verdade é que os Estados Unidos voltaram, apesar de Rafah, voltaram a fornecer armas a Israel. Perdão. Como é que viu mais uma semana de guerra e de indefinição na Palestina, embaixador? Bom, nós estamos ainda, digamos, à espera daquilo que muito provavelmente será a ação final que o exército israelita irá fazer na faixa de Gaza, presumivelmente na zona de Rafah, mas também tem feito outras ações em outras zonas, no sentido de eliminar o Hamas e as estruturas do Hamas, as quais dão mostras aqui ou ali de ainda terem alguma capacidade ofensiva, embora sem efeitos práticos muito concretos naquilo que é a sua capacidade de fazer danos ao inimigo, que é o exército israelita. E por isso mesmo, neste momento, estamos numa fase de atentismo, o que não significa que não devamos olhar para o outro lado da moeda, que é a continuidade e a continuação de uma situação humanitária muito trágica que continua a viver-se em Gaza, com uma dificuldade de entrada dos comboios humanitários, dificuldade essa, aliás, feita às vezes por civis israelitas, que até procuram, ver essas imagens, destruir os comboios humanitários para a população palestiniana. O que tem acontecido também na Cisjordânia. Tem acontecido também na Cisjordânia e na Cisjordânia com outros atos em termos de destruição de áreas atribuídas aos palestinos e em que os palestinos vivem e que estão a ser atacadas por parte de colonatos esses, volto a dizer, ilegais sob o ponto de vista da lei internacional. E aí a comunidade internacional tem fechado os olhos perante, digamos, a gravidade, a menor gravidade face à tragédia de Gaza. Em Gaza, nós assistimos a uma atitude por parte do governo americano, digamos, inédita, que foi, pela primeira vez, suspender o envio de um tipo de bombas que aparentemente os Estados Unidos consideravam não só que incumpriam com a lei internacional, mas que eram utilizadas por parte dos israelitas para matar populações civis. Assim, tão simples como isso, os relatórios são americanos e neste caso, quando se vê relatórios americanos a analisar situações em Israel de forma que põe em causa o governo israelita, nós não podemos ter dúvidas, porque é a primeira vez que isto acontece. Israel continua nesta tensão com os Estados Unidos, mas vale a pena ter presente uma coisa: Israel tem um número de equipamento e de munições suficientes para fazer a guerra em Gaza, independentemente dos Estados Unidos darem ou não o material. Agora, o material que Israel tem é muito superior a isso e vai buscá-lo a outros sítios se necessário for. Por outro lado, Israel tem a garantia por parte dos Estados Unidos que o chamado Iron Dome, que é aquela cobertura de defesa aérea que tem, de defesa antiaérea que tem à volta de Jerusalém, Tel Aviv, é uma estrutura que se mantém como um compromisso dos Estados Unidos e, portanto, no essencial daquilo que é o seu território e daquilo que é a segurança das suas populações, os americanos continuam a dar as mesmas certezas. Dentro dos Estados Unidos, esta atitude e esta mudança pontual, embora momentânea, por parte dos Estados Unidos, criou alguma tensão nos lobbies pró-israelitas que aí existem. Da parte de setores republicanos houve uma reação fortíssima portanto, Biden, eu diria que ao tomar esta medida, que é uma medida de escândalo, em face de um escândalo, ao tomar esta medida mostrou alguma coragem, particularmente num momento eleitoral em que isto não funciona a seu favor. Embora se diga, mas há setores mais de juventude no Partido Democrático que são sensíveis a este tipo de medidas e que vivem escandalizados com este tipo de atitude dos Estados Unidos e que, mais do que isso, apoiam aquilo que são as grandes manifestações que se têm lugar em dezenas e dezenas de universidades americanas, etc. Sim, isso é verdade. Mas esse público, digamos, essa multidão, digamos, é muito minoritária
face àquilo que é o grande movimento de apoio a Israel e que está disposto a ir com Israel até ao fundo, até ao fim. Neste momento, eu diria que os Estados Unidos, ao longo destes anos, destes 2 anos, perderam muito da sua autoridade moral no plano internacional, e é prova evidente nos momentos em que a Assembleia Geral das Nações Unidas vota qualquer coisa sobre esta matéria, os Estados Unidos ficam completamente isolados ao lado de Israel. Tá bem, depois Palau, as Honduras, as Ilhas Marshall, etc., que são 4 ou 5 países, e, portanto, os Estados Unidos, claramente, esta sua aposta em Israel faz-lhes pagar um preço. Mas a América tem a força suficiente para poder pagar esse preço, digamos, sob o ponto de vista de apoio internacional. Agora, vai tendo um desgaste de natureza moral naquilo que é a sua autoridade, no sentido de impor os grandes princípios internacionais da ordem internacional. Entretanto, Ben Gvir, uma espécie de bandoleiro que faz parte do governo de Benjamin Netanyahu, insiste que uma das formas de resolver no futuro o problema de Gaza é exatamente fazer regressar os colonatos que saíram da faixa em 2005 e que este ministro da Segurança pretende fazer regressar. Acha que vai acabar por ser isso que vai acontecer, embaixador? Não acredito, apesar de tudo, porque das duas uma, ou os Estados Unidos pretendem ajudar Israel a uma solução de saída que tenha minimamente em conta aquilo que é a posição dos Estados Árabes, para um mínimo de estabilidade. Nós sabemos que a estabilidade global é um bem que não tem condições de realização no quadro da Palestina e que temos que ir por soluções intermédias e paliativas. Mas qualquer solução implica um estatuto para Gaza diferente daquele que o António apontou, isto é, a ideia atual, essa ideia é recolonizar Gaza e colocar lá colonatos. É preciso ver que Gaza está destruída a 70%. As casas, as universidades, os hospitais, na maioria dos casos. Portanto, vai ser preciso reconstruir Gaza. A única entidade que pode reconstruir Gaza são os países árabes, que têm dinheiro, mas mesmo a reconstrução de Gaza demorará décadas. E para isso era preciso alguma estabilidade no plano político. Essa estabilidade, naturalmente, que os países árabes não iam reconstruir Gaza para pôr lá colonatos judaicos. E, portanto, só iriam reconstruir Gaza se Gaza fosse parte de um Estado palestino ou de uma estrutura proto-Estado palestino que permitisse no futuro ter um futuro palestino em Gaza. Agora, Israel vai procurar prolongar-se em Gaza. E volto a dizer, se a a próxima administração americana for republicana, com Trump, provavelmente Israel encontrará nessa administração o melhor apoio para as suas posições, por mais radicais que elas sejam. Claro. Obrigado, embaixador. Cá estaremos para ver como é que tudo corre naquela zona do globo. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador que comente aquilo que tem sido mais uma semana na Ucrânia, onde Kharkiv, tal como o embaixador tinha antecipado há mais de 15 dias atrás, 3 semanas talvez, esta ofensiva da primavera está em grande força, mas gostava também de ouvir o embaixador sobre a notícia que foi ontem avançada, ontem, terça-feira, avançada segundo a qual Vladimir Putin vai esta sexta-feira, em princípio, à China. Como é que acha, qual é a explicação que encontra para esta visita de algum modo inesperada e de outro modo urgente, dado que foi marcada, digamos que em cima da hora? Comecemos pelo primeiro ponto que o António referiu. De facto, as forças russas têm vindo a avançar sobre Kharkiv, que é a segunda cidade ucraniana. Há dúvidas sobre se o objetivo é tomar Kharkiv ou não, ou se é pura e simplesmente. Kharkiv é uma cidade que fica no norte, junto da fronteira russa, relativamente próximo da fronteira russa, e os ucranianos têm aproveitado nos últimos meses para atacar uma outra localidade que já através precisamente de Kharkiv e dessa área. Os russos aparentemente estão-se a tentar colocar entre Kharkiv e a fronteira russa, tapando de certa maneira a chegada a Belgorod,
e vão digamos, tentar evitar que os ucranianos fiquem por ali e criar ali uma zona tampão de proteção à sua própria cidade, onde tem morrido gente, aliás, em ataques ucranianos dentro do território russo, o que é absolutamente normal por parte dos ucranianos, na medida em que o seu território está a ser atacado e, portanto, o atacar território russo, na minha opinião, há pessoas que ficam um pouco surpreendidas com isto, eu não fico nada surpreendido, é natural que nesta zona, particularmente nesta zona de fronteira, que os ucranianos tenham a sua ação no sentido de contrariar as ações russas. O avanço para Kharkiv não é muito significativo, digamos, é significativo relativamente àquilo que era a posição há uns meses atrás, mas não é uma coisa maciça, o que prova também que a capacidade russa de entrar pelo território ucraniano e o tomar é muito limitada. E isto leva-me a uma reflexão que eu sei que contradiz a esmagadora maioria da narrativa ocidental. É tão simples como isso. Se os russos não conseguem tomar Kharkiv, como é que conseguem tomar a Polónia, ou conseguem tomar a Bulgária, ou a Roménia, ou a Estónia, ou a Letónia, ou a Lituânia? Se nós temos visto aquilo que tem sido a dificuldade da Rússia de sustentar posições no terreno ucraniano, que é um terreno com tropas de capacidade, mas que apesar de tudo não é um terreno NATO, imaginemos o que seria a tentativa russa de atacar um território NATO protegido pelo artigo 5º e protegido pelos Estados Unidos. Acho que isto faz parte de uma narrativa europeia muito interessante, que tem a ver para a criação de uma espécie de preocupação europeia político-militar, mas acho que não tem qualquer sentido e acho que é um mito. Mas, enfim, esta é uma questão que a ver no futuro. Um, Nós verificamos que a Rússia, e vale a pena também referir, também, digamos, há algum mal-estar na situação russa. E se não fosse esse mal-estar, o Ministro da Defesa, Shoigu, não era substituído por um novo Ministro da Defesa e não tinha havido, digamos, uma recomposição. E nós outro dia tínhamos falado aqui, e eu tinha dito que, muito provavelmente, depois da tomada de posse de Putin ia haver uma remodelação ministerial, ela aí está. Uh, e vale a pena lembrar que Shoigu era a bête noire, era o inimigo de Prigozhin, o tal que, entretanto, caiu de um avião, caiu num avião aqui há uns anos, aqui há uns meses. E, portanto, houve uma remodelação. Shoigu não é completamente afastado, vai para presidir ao Conselho de Segurança Nacional. Petroshev, que era o presidente do Conselho de Segurança Nacional, passa a assessor, mas isso é um formalismo normal. E há uma personalidade vinda da zona da economia política que vai para Ministro da Defesa. O seu nome, peço desculpa de não ter posto aqui o nome dele, mas é alguém, é Belousov, que era ministro também, mas que tem um percurso completamente na área económica, este senhor Belousov. E, portanto, ao que diz o discurso de Putin e diz o discurso de Peskov, claramente lido em nome do governo, trata-se de tentar modernizar a defesa, o que significa que há uma certa consciência de que o material russo aplicado nesta guerra e na estrutura das Forças Armadas está tecnologicamente, digamos, recuado. Particularmente aquilo que é a capacidade de apoio ocidental e os mecanismos ocidentais russos vão fazer esta mudança. Será possível fazê-la a tempo desta guerra? Esta também é uma questão que se põe. Uma mudança tecnológica, por muito capaz e imaginativo que seja o novo ministro, não se faz de um dia para o outro. Essas coisas demoram meses, anos. E, portanto, a Rússia esteve anos para modernizar o seu exército e já é o que é. Vai-se precisar de muitos mais anos para conseguir dar esse salto qualitativo em frente. Portanto, a Rússia tem esse problema. A mudança ministerial mostra, digamos, alguma continuidade, mas ao mesmo tempo alguma coisa correu mal, caso contrário, não se tinha mudado. Convém lembrar já agora, e já há bocadinho tínhamos feito isso, que continua a saga na Geórgia, onde, como é sabido, o Parlamento favorece, dentro do Parlamento, as forças maioritárias favorecem a aprovação da chamada lei para os agentes estrangeiros, que está a ser contestada nas ruas e que está a ser contestada no mundo ocidental, que quer naturalmente financiar um conjunto de organizações não governamentais e outras associações que, que têm, que no fundo são fatores estabilizadores para o regime. Mas nós temos que perceber uma coisa, há aqui duas lógicas em confronto. Uma é o Parlamento,
de dirigentes eleitos, e as eleições na Geórgia não foram postas em causa, e que está, como digo, em terceira leitura, acabou a terceira leitura do documento, o que significa que neste momento o acordo vai para a assinatura e com eventual possibilidade de bloqueio por parte do Presidente. E a população nas ruas, a população que quer ser europeísta, que é europeísta, e onde já aparecem, digamos, figuras ocidentais a apoiar, ainda ontem apareceu uma figura alemã a apoiar essa manifestação. Estamos a tentar, digamos, nota-se bem que o mimetismo com o que se passou na Praça Maidan em 2014. Não sei se as condições em termos de equilíbrio de forças ou desequilíbrio de forças terão as mesmas consequências que tiveram na Ucrânia, não parece, apesar de tudo. E, portanto, a Rússia vive também com essa frente. Último ponto, o António referiu a ida de Putin à China. Putin, é preciso perceber que Xi Jinping esteve na Europa, esteve em França, esteve na Sérvia, esteve na Hungria. Xi Jinping veio à Europa e foi tido como um interlocutor para a questão da guerra russo-ucraniana. Portanto, é muito natural que um país tão importante para quebrar o isolamento da Ucrânia, da Rússia, como é a China, esteja agora, eu diria, com a mão na massa, em função dos dados que recolheu e das informações que recolheu, e provavelmente, digamos, das pontes que eventualmente possa gizar. E por isso mesmo, Putin vai ao chefe, como se costuma dizer, porque claramente a posição da Rússia é subalterna relativamente à China. Não vale a pena sobre isso ter dúvidas. Toda esta coreografia que nós vemos em Moscovo não representa necessariamente um grande poder mundial que se possa minimamente comparar à China. E se a China não tivesse, nos últimos anos, dado um apoio, ainda que limitado, à Rússia, a situação russa teria sido muito pior. Portanto, vamos ver o que é que resulta daqui e, em particular, se a China está disponível para fazer, digamos, alguma ponte na relação entre o Ocidente e a Rússia. Acha que estas duas situações podem conciliar, embaixador? Por um lado, o facto da China aparentemente não estar sob um regime que acho muita graça ao belicismo, e o facto de o novo ministro da Defesa ser exatamente russo, ser exatamente alguém que acha que é preciso uma vitória rápida e não uma vitória gloriosa, quase lembrando a antiga União Soviética. Este realpolitik pode ser um benefício para que a guerra acabe com alguma rapidez? Pode, mas a chave da guerra acabar, a ler a posição russa, é a cedência territorial por parte da Ucrânia. E não parece que a cedência territorial por parte da Ucrânia tenha havido até agora qualquer evolução nesse sentido. Vamos a ver se a atual situação no terreno, mas também temos do outro lado a vinda de material militar americano. Ainda Anthony Blinken esteve em Kiev e anunciou a iminente chegada de material militar americano que vai reforçar as capacidades da Ucrânia. Nós continuamos, digamos, a apostar na, no build-up das estruturas militares. Mas imagino que a Rússia esteja disponível para negociar. E a sensação que eu tenho, isto vale o que vale, a sensação que eu tenho é que a Rússia se contentaria com duas coisas, que era estabilizar a situação que tem atualmente no terreno, inclusive as zonas de Zaporizhia e Kherson, mesmo sem chegar a Odessa, e garantias do Ocidente de que a Ucrânia não entraria para a NATO. A entrada para a União Europeia é uma coisa relativamente menos importante para a Rússia, mas a entrada para a NATO é fundamental e a neutralidade da Ucrânia era fundamental. E depois há os outros fatores, a desmilitarização, a desnazificação, essas coisas todas, que, no entender da Rússia, significariam a necessidade da saída de Zelensky. Mas isso não me parece ser um fator totalmente impeditivo, porque se fosse o próprio Zelensky a pilotar essa transição, embora isso possa ser muito difícil de vender em Kiev, isto daria à Rússia alguma capacidade de manobra. Mas eu acho que ainda estamos muito longe disso. Embora eu acho que a solução final vai passar por aí, por muito que isso seja injusto para a Ucrânia. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá.
Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador que comentou antecipadamente as eleições na Catalunha a semana passada, elas realizaram-se. Pedia-lhe um comentário, embaixador, sendo certo que aparentemente há ali uma situação um pouco extravagante, digamos, uma vez que a esquerda republicana da Catalunha perdeu claramente as eleições, foi um dos partidos que desceu, perdeu muitos deputados, mas a verdade é que tudo indica que sem a esquerda republicana da Catalunha nada se passará na dita Catalunha, não lhe parece, embaixador? De facto, é verdade, a esquerda republicana da Catalunha, que tinha a titularidade do governo da Catalunha, através de Pere Aragonés, que se demitiu agora, teve uma queda muito forte. E, ao mesmo tempo, há uma subida ligeira dos independentistas. Vale a pena dizer que a esquerda republicana da Catalunha é independentista, e há uma subida ligeira do independentismo de direita. E, portanto, o independentismo de esquerda baixou e o independentismo de direita subiu ligeiramente. Subiu ligeiramente também, subiu também o PP, o Partido Popular, a direita tradicional. Passou a ter 5 vezes mais deputados, o que é um Teve enorme crescimento. um salto grande. Mas também subiu alguma coisa e ficou numa posição altamente confortável, relativamente confortável, o Partido Socialista Catalão, que é uma Certo. emanação do Partido Socialista Obrero Espanhol de Madrid, que era dirigido pelo antigo Ministro da Saúde do governo de Sánchez. E, portanto, o resultado final acaba por ser uma atrapalhada, porque Exatamente. porque é uma atrapalhada não só na Catalunha, mas induz uma possibilidade de atrapalhada no Congresso de Deputados em Madrid. O que é que vai sair daqui? Nós temos que perceber que estas eleições passam-se paralelamente a um processo de normalização do processo das questões judiciais que envolviam os independentistas que tentaram fazer a secessão em 2017. E este movimento faz com que haja, no final deste mês, a aprovação da lei da amnistia, e a lei da amnistia vai permitir o regresso, mesmo temporalmente possível, de Puigdemont, que está refugiado desde então na Bélgica, e vai permitir o regresso à Espanha. E Puigdemont já se mostrou dirigente, ele é dirigente dos independentistas mais à direita, dos Juntos para a Catalunha, e já se mostrou disposto a fazer um governo minoritário, embora o sonho dele e, digamos, a narrativa dele era que poder fazer esse governo com a ERC, com a esquerda republicana. Uh, uh, Agora, a questão é o seguinte: os independentistas somados neste momento são menos do que os partidos não independentistas. O que significa, isto é um aspecto interessante, Não acontecia desde 1980, aparentemente. é uma coisa muito interessante porque traduz que há uma mudança qualitativa na luta política interna dentro da Catalunha. Isto é, o independentismo já não tem maioria. Diz-se, isto é conjuntural, amanhã se houvesse um referendo, uma coisa qualquer. Bom, dito isto, a verdade é que o independentismo já não tem maioria. E os partidos não independentistas são maioritários, embora não estejam coligados entre si. E, portanto, há aqui uma ligeira alteração da opinião pública ali. Qual é Para o todos os problema? efeitos, é uma derrota da autodeterminação. É verdade. Por O muito PP, que tenha a ver com a abstenção, mas de qualquer modo é isso que disseram as eleições. o PP meteu ao bolso o antigo Ciudadanos, que é o Partido Liberal. Vale a pena dizer que o Ciudadanos nasceu na Catalunha. Só depois Exato. é que se transformou num partido nacional, ou tentativa de um partido nacional, que chegou a ter uma certa expressão. Mas o Ciudadanos teve mais ou menos a expressão do PRD em Portugal. Isto é, um partido que nasce e depois desaparece, com grande expressão e depois desaparece. E o PP, a direita tradicional, recuperou os cidadãos. Vale a pena dizer que nas últimas eleições na Catalunha, nas últimas eleições nacionais, foi precisamente a queda, digamos, do PP na Catalunha que trouxe dificuldades inesperadas a Feijó, o líder nacional do PP, para conseguir uma vitória mais expressiva. Feijó tecnicamente ganhou as eleições, embora uma espécie de geringonça o tenha impedido. E, portanto, nós estamos neste momento a ver qual é o efeito das eleições na Catalunha no Congresso Nacional. Porque quer Puigdemont, quer a ERC, e já disse que passava à oposição, vão tentar, digamos, compensar aquilo que é a sua incapacidade
levar o seu projeto à prática na Catalunha num conjunto de pressões junto de Sánchez no plano nacional, porque Sánchez está preso por meia dúzia de deputados e é refém dessa meia dúzia de deputados independentista. E por isso mesmo nós vamos assistir a um jogo muito difícil. Sanches já nos provou que é extremamente hábil nesta gestão de situações limite, às vezes com algum preço em termos dos princípios, porque há muito quem diga que esta amnistia e que esta decisão de fazer desaparecer aquilo que eram as responsabilidades do secessionismo que se tentou impor na Catalunha em 2017, que esta decisão é uma decisão anti-espanhola. Dito isto, quem defende isto é o PP, o Partido Popular, que vem, digamos, da direita espanhola tradicional, é também o Vox, o partido mais de extrema-direita, que teve alguma ligeira quebra, mas mais ou menos manteve-se identicamente na Catalunha, são cerca de 8%. E, digamos, o resto do panorama é um panorama que favorece Sanches, de certa maneira, dá um alento a Sanches, mas não lhe dá sossego naquilo que são as repercussões dentro do Parlamento Nacional da nova situação na Catalunha. Portanto, entramos numa zona cinzenta da luta política em Espanha. Acredita, centrando-me novamente na Catalunha, embaixador, acredita que um governo entre a esquerda republicana e os Juntos por Catalunha seria viável? Era uma coisa do género em Portugal, um governo entre o CDS e o Bloco de Esquerda. Pois, o Juntos por Catalunha já disse que estava disponível para esse governo, mas a ERC, a Esquerda Republicana Catalã, já disse que não. E mais do Parece que um pouco mais sensato dizer que não do isso, que sim, não é? o presidente anterior, Pere Aragonés, presidente da ERC, já se demitiu de presidente da ERC e já disse que não estava disponível para fazer essa aliança, que era uma aliança, vamos ter, claro, era uma aliança de contrários e só tinha como ponto único estarem os dois de acordo quanto à independência da Catalunha. Uh, Enfim, seria uma aliança perigosa, de uma certa maneira, porque, embora eu acho que Carles Puigdemont vai tentá-la até ao fim, porque é a única maneira de conseguir dar alguma expressão àquilo que foi a sua subida e colocaria o seu parceiro independentista de esquerda numa posição menor, que era aquela que ele não tinha hoje. E, portanto, é uma situação muito complexa. Às vezes, os contrários atraem-se quando os interesses são comuns. Exato. Cá estaremos para ver como vai acontecer tudo isso na Catalunha e esperando as proporções que vão ter na Espanha como um todo. Obrigado, embaixador. Continuem a seguir o programa nas redes sociais e nos sites do Jornal Económico. Até para a semana. Obrigado.